Senhoras e senhores, estamos conectados. Sejam bem-vindos ao PodTelks. Eu sou Anderson Silva. E eu sou o Eduardo Nogueira. E hoje vamos falar sobre segurança em torres de telecom e segurança em geral também, que hoje vamos abranger mais o setor aí. Vamos falar de construção civil e etc. Mas antes de falar disso, o Anderson tem um recadinho aí. Um recadinho para geral. Curte a nossa página, compartilha as nossas redes sociais, os vídeos que a gente postar, para alcançar o máximo de pessoas aí, o nosso PodTelks e a informação que chegando para todo mundo. A gente decidiu falar antes porque tava quase batendo em nós a produção aí. E se a gente não falasse hoje, eu quase tava demitido, provavelmente. Hoje, né? Mas é isso aí. Então, hoje tem que fazer o jabá, né? Sim, fazer o jabá. Então, vamos falar sobre segurança. E para isso, hoje trouxemos o Gianfranco, até ler o sobrenome para não errar. Gianfranco Pampalon, correto? Perfeito. Gianfranco, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao PodTelks. Gente, eu que agradeço o convite. E ainda mais estando do lado aqui do Juliano, que é o embaixador da segurança em torre aqui, né? Fiquei muito satisfeito com a oportunidade. Obrigado. Até desde o começo, quando a gente pensou no podcast, o Juliano, eu acho que ele comentou, temos que levar o Gianfranco. Então assim, ele é tem que agradecer que eu me tava insistindo ali, né? Não, tem que sair. Vai sair. E ele insistiu. Gianfranco aí, que até fiz uma breve aqui, uma introdução, que ele é ex-auditor fiscal do trabalho, né, no Ministério do Trabalho. Isso. Atuou quase 40 anos com isso. Hoje é consultor de SST. Vamos explicar tudo o que significa essa situação. Mas tem um currículo aí de invejar muitos técnicos de segurança do trabalho. Então já queria começar. Uma bagagem gigantesca. Queria começar até para você falar um pouquinho de você sobre essa bagagem sua aí, pra gente dar um pontapé aí. Eu não digo nem invejar, eu digo inspirar. Com certeza. Perfeito. Me inspirar, porque eu conheço muitos aí que olham o teu trabalho e falam, cara, quando eu crescer eu quero ser assim. Então, até você falando nisso, eu também, cara, eu sempre tive quem me inspirar, assim, em telecom, né? Hoje, obviamente, já tô numa posição muito legal, mas ainda eu vejo outras pessoas, assim, que eu penso, um dia quero chegar lá. Então, a gente sempre tem essa inspiração, e com certeza o Gianfranco é a inspiração de muita gente. Sem dúvida. Com certeza. Nossa, eu fico primeiro feliz de ouvir isso, mas, assim, eu posso dizer que eu entrei na área da segurança do trabalho por acaso. Eu me formei em engenharia, Civil, em 1982. Em 83 eu comecei a trabalhar com obras. E, cara, apareceu um concurso público nessa época, que era um concurso para engenheiro do Ministério do Trabalho. Não era a função. A gente fazia auditoria, mas era específico para engenheiro, porque não existia a função de engenheiro de segurança na administração pública federal. E eu falei, cara, é uma oportunidade, eu vou prestar esse concurso. Passados 2 anos eu fui chamado. Cara, e aí eu falei, agora eu vou enfrentar essa novidade. Mas antes disso, eu gosto de contar, né, que quando eu tocava a obra, eu lembro que a primeira obra, em 1983, no Guarujá, o mestre de obra falou que ele precisava comprar cinto de segurança. Eu falei, cara, eu era um Gianfranco de 1983. Eu falei, eu não vou comprar EPI porque ninguém usa. Eu falei, mestre, você usa chinelo. Você não usa calçado, cara. Então eu não vou comprar EPI. E não é que um dia, na hora que a gente estava fazendo o revestimento da fachada, o balancinho, nós andamos de suspenso, estava na altura do primeiro andar e um cabo arrebentou, projetou os dois de lá pro chão. Um caiu na areia, não se machucou quase nada, mas outro caiu numa pilha de madeira cheia de prego. Nossa. Então eu vou contar, quem que era o Gianfranco em 1973? Era um engenheiro que só queria produção. Eu queria cronograma, eu queria adiantar o expediente. Então eu nunca rebati prego na madeira, nunca mandei empilhar as madeirinhas, nunca exigi que usassem EPI, nunca fiz uma inspeção nos cabos de aço, um sistema, quer dizer, eu aprendi da pior forma, que eu negligenciei a segurança e o evento aconteceu. Mas na época já nem era tão ainda difundida essa ideia de segurança no trabalho, né? A gente saía da faculdade sem ouvir falar em norma. Quando eu entrei no vestibular, 77, que eu entrei na faculdade, cara, a norma nem tinha. Né? Tava escrevendo, é isso que eu ia falar. A hora que você começou a trabalhar, elas tinham acabado de sair do forno. E eu duvido que alguém que não fosse da área de segurança fosse olhar, peraí, tem uma obra de civil... Deixa eu olhar a NR18 aqui, né? Exato. Tinha NR naquele tempo já? Não. A turma hoje já tem uma resistência, né? Você imagina alguns anos atrás. NR de que ano? 1978, que ela foi publicada. Então, né? Nessa época, 18, no caso. Sim, a grande parte delas, né? Aí veio todas, aparecendo né? outras. Umas vem cascata. Por isso que tá esse mundaréu aí de normas sendo atualizadas recentemente, porque tá precisando, né? Tá mais que na hora de atualizar. Exatamente. E na época que eu levei ele para o hospital, né? Uma moto, o cara sangrando, eu levando na garupa, e eu rezava para esse cara não morrer. Eu falei, cara, o que
Poxa, se eu tivesse feito um dos vários itens, né? Por isso que a gente fala que o acidente tem várias causas. Se eu tivesse o EPI, eu tinha minimizado. Se eu tivesse rebatido o prego, ele não teria sofrido tanto. Se eu tivesse feito a inspeção, o andame não cairia. E eu falei, gente, foi um acúmulo de negligência, então. Mas depois a minha consciência baixou um pouco, porque o meu diretor da empresa e o gerente, o coordenador, nunca cobraram isso de mim. Então, eu era valorizado pela rapidez que eu executava a obra, não se ela era limpa, organizada, se eu não tinha acidente. E a gente não cuidava bem do trabalhador também. Alojamento era horrível. Se fosse hoje, era alguma coisa análoga à escravidão. Mas não que hoje cuida ainda muito bem, que hoje tem empresas aí que... Essa parte pula. Essa parte pula. A gente vai chegar lá. Eu entrei na área por acaso. Quer dizer, eu encarei que isso para mim ia ser uma missão de vida. Eu falei, não, né? Onde eu trabalhar, a segurança vai ser um valor, eu tenho que trabalhar com isso. Cara, que... Mas então esse acidente vamos dizer que virou a chave para você começar a olhar com outros olhos a segurança do trabalho e trabalhar e focar o seu trabalho na área de segurança. Eu aprendi da pior forma que segurança é importante, né? A nossa mãe já falava, né? Você aprende as coisas por bem ou por mal, né? No amor ou na dor. No amor ou na dor. Então, assim, a gente vive hoje, né? Falando do prevencionista hoje, a gente passa a nossa carreira aí, você também, quanto que você já não tá fazendo, né? A gente estava conversando aqui, quantas palestras, treinamento, é a ideia de mudar a chave das pessoas pelo bem, que é, dá a mão aqui, eu te ajudo, né? Vamos dar um treinamento, vamos montar um sistema, alguma coisa. Perfeito. A pessoa fala não, até uma hora que... Juliano, hoje nas minhas palestras, nos meus eventos, eu falo, vocês querem aprender de que forma? Então, além de inteligente, você tem que ser sábio, né? Não espera acontecer um evento negativo para você perceber que você tomou o caminho errado. Aprende que é o melhor. Sim. Até financeiramente falando. Depois a gente pode comentar alguma coisa sobre isso aí. Que às vezes gastar um pouco aqui, você vai economizar muito mais se não acontecer. E se o acidente acontecer, meu Deus me livre. Tem uma frase que eu gosto de usar que fala assim: o custo do cuidado é menor que o custo do reparo. Sem dúvida. Mas as pessoas demoram para entender. Demora muito para entender. As empresas, principalmente. Que é outro ditado antigo, né? Melhor prevenir do que remediar. Minha avó já tá tudo aí, ó. Tá tudo aí. Tudo foi feito. As vozes que fizeram os trabalhos. Né? Você não quer ouvir o Tec Segurança? Conversa com a sua avó. Entendeu? Com certeza você vai ter alguma aula de segurança. Aí então você entrou passou no concurso? Passei no concurso. Falei, agora, né, cara? E eu não tinha o curso de engenharia de segurança porque eu fui autodidata. Na época já existia o curso de engenharia de segurança do trabalho? Já existia. E ele tinha sido parado. O curso era feito pela Fundacentro. Aí ficamos uns anos lá, 85, 86 e 87 sem curso. E em 88 foi liberado novamente com a grade curricular do MEC, tudo, mas feito pelas faculdades. E aí que eu fui fazer, só em 88. E vários dos meus professores eram colegas auditores que trabalhavam comigo. Quer dizer, eu me esforcei muito para passar nesse concurso. Eu estudei demais, né? Uhum. E foi interessante e uma honra, né, ter como professor colega de trabalho. Foram vários. Não dava para esquecer de fazer o trabalho na faculdade, não dava melhor. Se ele fosse um aluno mau, o professor ia pensar, esse aí não vou confiar muito aqui, mas ficou 40 anos lá. Gente, mas olha... Quantos anos exatamente? Fiquei exatamente 35. Foram 35 e alguma coisa, né? Uhum. E, curiosamente, é o número da NR35, né? Que foi graças a você. Então, é homenagem a você, a NR. Foi sem querer, foi por acaso. Show. E após... ele começou com um acidente de altura. Uhum. E ficou 35 anos lá, altura. Então, olha, tá escrito nas estrelas, cara. Tá escrito. Nada planejado. As coisas foram encaminhando para esse lado, né? Nossa, mas é muito tempo. 35 anos numa empresa já é... Nossa. Então, eu já tô 5 aposentado, né? Uhum. Então, já... mas daí após a aposentadoria, você já começou a fazer palestras, né? Ou você já fazia antes? Olha, eu sou professor há 35 anos já, mas eu dava aula em curso de pós-graduação de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, eu fui convidado logo cedo a dar aula para médico. Eu falava de segurança do trabalho para médico. E para mim era um desafio, cara, que eu queria que eles entendessem que eles dependem da gente. Quanto melhor o nosso trabalho, menor vai ser o deles. E vice-versa, né? Eles podem contribuir com a gente. Então, era essa sinergia que eu queria mostrar. E eu encontrei muitos médicos bons, sabe? Muitos médicos bons que entenderam a mensagem. Você dava aula, então, no curso de medicina sobre segurança do trabalho? Na pós-graduação de medicina do trabalho. Isso. Entendi. Perfeito. Porque é igual a gente, né? A gente é engenheiro, você faz qualquer engenharia e você tem que fazer uma pós em segurança para ser engenheiro de segurança do trabalho. O médico, a mesma coisa, ele faz medicina e aí se especializa
em medicina do trabalho. Então, em várias universidades eu dei aula, mas agora já há uns 15 anos eu estou na USP, né? Onde é um curso muito, muito bom, muito sério. E hoje ele está numa modalidade semipresencial, então a gente tem alunos do país inteiro, lá do Amapá até o Rio Grande do Sul. É impressionante. E uma vez por mês eles têm uma aula presencial. O legal é até a cultura, né? Que você tem cultura tanto com o pessoal que está lá isolado, lá em ilha, sei lá, como você tem... Olha, mas vou falar, a diferença entre o médico e o engenheiro é uma coisa sensível, cara. Pelo que eu vejo nos cursos, o médico ele tem uma condição social financeira diferente para fazer um curso desse. Então, eles já vêm de uma classe social mais alta. Então, tem uma consciência diferente. E eu vejo muitos engenheiros que começaram assim, como técnicos, depois fizeram engenharia, depois foram fazer a pós em segurança. Então, eles têm na veia todo esse trajeto. Então, eles conhecem chão de fábrica, conhecem a parte, né, operacional e vão até lá o estratégico. Aprenderam na dor esses aí, né, cara? Pô, esse cara tem que valorizar. Na unha. Certeza. Ele tem um conhecimento que poucos têm. Ah, legal. Eu também fiz técnico antes e depois disso eu fiz engenharia, então eu sei como que... Acho que todo mundo vê hoje em dia, né? A gente sentado aqui e não sabe todos os perrengues que passamos, né? Eu fiz técnico também, só que não tecnólogo igual você. Eu fiz elétrica básica e mecânica básica. Mas assim, o que a gente... Aí depois que fui fazer faculdade. Que já mas eu valorizo demais né? isso, viu? Valorizo muito. Não, e eu também, eu não aprendi na dor, mas hoje vendo, se eu pudesse dar um conselho pra mim no começo da carreira, com 16, 17 anos subindo em torre, aí seria, cara, você teve muita sorte. O anjo da guarda subia contigo na torre, porque o que eu fazia de cagada era incrível. Cara, se entrar no nosso TikTok, mano, tem ele descendo no montante. Descendo por um montante sem se prender. Mas enfim, vamos ver E agora tá aqui na frente de um ex-fiscal do trabalho, de trabalho em altura. E olha, ninguém mandou você fazer assim. Não, cara. Você tomou a iniciativa, né? Foi... Uma vez tem uma história fantástica, né? Que o trabalhador estava sozinho, né? no pé da torre. Ele falou, cara, você vai fazer sozinho isso? Ele falou, não, mas eu não estou sozinho. Estou eu e Deus, ele falou. Excelente. Mas Deus tem um livre-arbítrio. Ele fala, você faz e tá por sua conta nessa hora. De vez em quando eu ajudo. Mas não é sempre. Nossa, mas eu hoje em dia que eu passo até para quem eu conheço, que trabalha com isso, cara, nunca confie na sorte nem nada, cara. Aqui é se proteger, temos vários mecanismos, ferramentas para isso, então... Recentemente eu troquei todos os cintos dos colaboradores da empresa. Daí fizeram pintura numa torre, daí pega e suja essas coisas. Falei, vou comprar tudo novo. Acho que no momento que você começa a se responsabilizar pela vida de outras pessoas, você começa a pensar de uma maneira diferente. Você começa a pensar. Com certeza. Esses dias mandaram no grupo lá no Tower Safety também. Cara, equipe toda assim e tal, né? Prontos para trabalhar, né? Aí você olhava a roupa dos caras assim, era só tinta laranja e branca, né? Os caras fazendo manutenção e o cinto junto. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, mas será que eles não têm esse conhecimento que pode agredir a fibra e aí começa, né, o tempo de vida diminui, ou é a condição que eles tinham, ou ninguém nunca falou, né? Então fica nesse âmbito aí. O ideal seria isso, né? A gente tem um acompanhamento, faz fiscalização, inspeciona e tal. Viu que tá num ponto, como você falou, que não dá mais, cara, troca. Troca, porque você vai falar, vou gastar 200, 300 reais um cinto pra esse cara, né? Tudo bem, mas se ele cair, rapaz... Nossa, acho que é um pouquinho maior o valor, tá? Quebra o preço. A gente tem o Guilherme, né? O Guilherme é engenheiro de segurança do trabalho, né? Nosso sócio. É um sócio, daí ele tá lá. Daí ele que dá umas orientações também pra gente. Boa. Dá treinamento pro pessoal. Devia ter trazido ele também, cara, porque, olha, o Jean Franco ali ia querer tirar uma foto, provavelmente. Né? Com certeza, deve conhecer. Lenda. Exageros à parte, ele né? é bem ligado nisso. A gente também tem um setor da empresa que trabalha com fachada de prédio, né? Então, até você falou do balancinho lá. E, cara, o que dá de medo, assim, de mandar a gente pra lá trabalhar. Então, a gente sempre tomava todo cuidado, assim, tinha uma... Além do Guilherme, que é engenheiro, a gente tinha um engenheiro por fora, né? Tinha uma técnica de segurança do trabalho. Que ela ia semanalmente, 2 vezes por semana, para avaliar todas as questões. Olha, eu vou falar por que eu entrei nessa área da NR35. Eu fazia muita avaliação de acidentes fatais. E acidente com serviço de manutenção de fachada ou na realização, né, da fachada, eu peguei muitos, mas muitos.
você tem uma ideia, ontem em Santa Catarina, um trabalhador caiu da cadeirinha, não sei se ele morreu, parecia uma filmagem ali muito ruim, mas eu vi muitos desses acidentes, muito. E a gente analisava e falava, puxa, não é possível. Então eu criei um manual, que era Manual de Prevenção de Acidentes em Serviço de Manutenção de Fachada para síndicos. E a gente entrou em contato com o Ministério Público, eles fizeram uma ação civil pública e bancaram a impressão de 25 mil. A gente distribuiu aqui na cidade 25 mil desses manuais. Falava, olha, como é que você faz para contratar uma empresa? Quais os requisitos, os critérios que você faz a diferença? Porque tem preço e preço, né? Olha, o cara tem que ter vínculo empregatício, tem que ter curso de capacitação, EPI, treinamento, orientação, o responsável que vai fazer o sistema de sustentação, né? Ou da cadeirinha, ou do balancinho. Sim, coragem lá em cima. Gente, então, uma série de critérios. A gente falava, e a responsabilidade é do síndico, criminal e civil, o civil vai ser do condomínio, mas o síndico vai ser arrolado. Gente, o que aconteceu? Eu não vou dizer que esse manual fez isso, mas essa corrente de melhoria, a gente sabe que depois de uns 3 anos, dificilmente você via alguém descendo numa cadeirinha improvisada ali com corda, simplesmente, né? Teve uma mudança de paradigma, mas é um trabalho que a gente tem que fazer, né? E eu criei depois um outro manual também de prevenção de acidente com queda em obra, que foi do mesmo jeito, a gente distribuía. Aí começou a usar o PDF, né? Foi divulgando, mas eu fazia isso sem patrocínio, sem nada, que eu falei, pô, eu tenho que contribuir de alguma forma, eu não quero ver de novo tanto acidente acontecer. Você vê os caras descendo na cadeirinha lá com uma lata de concreto pra dentro da platimbana. Nossa, era muito normal isso aí. Mas é legal. Eu acho que é ainda, viu? A gente não vê tudo, mas... É raro. Esses Mas dias acontece todo dia. Esses dias eu fui num site e tava lá, os caras estavam mexendo com... Pode falar o estado ou não? Claro. Lá no Rio Grande do Sul. Tava em Porto Alegre, lá eu fui num site, os caras estavam fazendo com lata de concreto. Não é um sistema gaúcho, tá? É nacional. Mano, você vem tudo. Mas é até legal que quando você fez o orçamento lá para prédio, o seu fica um pouco maior por causa desses fatos, né? Então até para você fala, né, pro síndico, a gente para agir tudo certinho, de acordo com a norma, vai ficar maior, porque tem gente que bota lá embaixo. O orçamento que eu passei na época, acho que deu quase 400 mil reais a mais. Mas a gente paga, eu pago 30 pau de seguro por ano. RC Civil, RC Profissional, pessoal registrado, escritório. Só que daí o rapaz tem uma empresa mais enxuta. Não, informal, não é enxuta, é informal. Não tem nem empresa, às vezes, né? É pessoa física. É o seguinte, o cara, ele é pedricista, ele é pedreiro, eletricista e faz serviço de fachada. Aí ele fala, eu tenho um cunhado que está desempregado, né? Meu cunhado que está desempregado vai me ajudar. Então, o que eu escrevi nesse manual? Gente, na hora que você for contratar, exige esses itens, porque pelo menos você iguala o padrão. Depois você vê o preço. Se você for concorrer um informal com outro, e a chance do informal dar errado. Cara, deu errado, daí ligaram para mim para eu assumir a obra. Então... Depois que deu errado. Porque o cara mas o do barato sai caro, né? Juliano, você sabe, morre um trabalhador. O que acontece? É instaurado um processo criminal do artigo 121 do Código Criminal, que é homicídio culposo. Alguém vai pagar. Pode ser o empreiteiro, junto com o síndico, com o contratante, com o engenheiro, com o contratante. Aí você tem que contratar um advogado. E o advogado vai botar tabelinha no setor desespero, que você está para ser condenado. Ele vai cobrar caro. E você vai perder noites de sono indo para a delegacia e fórum. Depois tem o seguinte, tem a responsabilidade civil. Pô, a empresa, o cara que morreu, o dono da empresa, sustentava, lucro cessante, vou ter que pagar uma indenização para os trabalhadores e tal. A viúva vai receber uma pensão. Eu vou pagar como responsabilidade civil e o INSS que ia pagar a pensão para a viúva vai entrar com uma ação regressiva contra o tomador de serviço, que você vai ter que devolver para o INSS esse valor porque você deixou de cumprir norma regulamentadora. E a importância do fiscal do trabalho. Quando ele faz uma fiscalização, o Ministério Público do Trabalho, a polícia e os outros entes, né, os outros órgãos, vê, olha, ele falhou, não cumpriu norma, ele vai ser responsabilidade civil e criminalmente. O INSS vai exigir uma ação regressiva, aí o Ministério Público vai jogar pá de cal na empresa. Ela vai entrar com uma ação civil pública por danos morais e esse dinheiro vai para a União. Não é o dinheiro da viúva, da família. Esse processo corre em paralelo. E esse valor é proporcional ao tamanho da empresa. Esse empreiteirinho vai pagar 50 mil reais. Ele quebra. Então, isso que eu até ia falar. Ele vai declarar falência, com certeza. Mas, mesmo assim, todos os processos vão para o CPF dele ou não? A área civil é da empresa. Uhum. Mas ele, como é dono da empresa, ele está atrelado.
A criminal é pessoal, personificada. A empresa fecha, ele continua respondendo o processo. Não tem mais jeito, é para sempre. E se ele for condenado? E se for condenado? Geralmente não vai preso, todo mundo é réu primário, mas você vai ter lá na sua ficha corrida um homicídio culposo, cara. Como é que você vai justificar isso? E a consciência, como é que fica? E quem vai dar notícia para a família? E hoje em dia, aconteceu o evento, está na internet. Alguém filmou, botou no WhatsApp. Imediatamente. Então a imagem da empresa vai por... Então, por isso a importância de contratar bem. Eu falo, nesse manual, ele era um manual técnico, mas tinha a parte falando, olha, é uma vida que se vai quando acontece isso. Isso vai ficar na tua consciência e você vai ter todas as consequências administrativas, trabalhistas, previdenciárias, civil e penal. Aguenta. Eu acho até legal isso aí que você tocou nesse assunto, porque eu acho que pouca gente aborda essa forma de tão... Porque é pesado, custa mas é caro. O fato real, assim. E custa caro. E dá lá notícia pra família, lá, só de, tipo... Quem faz isso? Cara, e sabe o que eu tô ouvindo aqui, sabe o que é o mais interessante? Não falamos de segurança. Até agora. Não falamos de segurança na obra, tem que ter segurança, tem que ter um técnico, tem que fazer o PGR, não falamos. Ele falou até agora os critérios mínimos para você contratar alguém. O síndico conhece o Juliano? De segurança? Não sabe nada, coitado. Mas porque depois essa conta normalmente cai na segurança. A segurança é burocrática, segurança é isso. Falando, não, gente, o país é burocrático e para você contratar alguém, você tem que se municiar para não acontecer um negócio desse. Porque depois a conta vem e é um processo que pode ser pro resto da vida. Né? Então, se você se prepara administrativamente, não é segurançamente, né? Se prepara administrativamente, presta atenção em quem você vai contratar. Contratou, tá tudo direitinho, aí a segurança vem, tudo mais, né? E funciona bem. Se o cara, se houver um acidente, pô, não, mas eu cumpri todas as, né? Porque não é porque você tem toda a papelada que isso vai evitar o acidente também, né? Mas os erros estão aí, erro mal humano. Né? Exato, entendeu? Mas normalmente a conta vem para a turma da segurança. Não, a segurança é muito burocrática, a segurança custa muito, eu não vou investir. Falo, gente, calma. Uma coisa é você investir em segurança, outra coisa é você investir nessa parte que é jurídica, é tributária, é administrativa. Você tem que ter esse respaldo aí para qualquer serviço que você for fazer. Né? E não precisa ir na empresa. Né? Conversa com seus amigos aí, quantos que fizeram obra em casa e exigiu um capacete. Isso aí é... Mas você falou das exigências mínimas, né? Eu acho que isso aí daria um episódio inteiro, só se com a gente certeza, for falar com certeza. De dicas para contratar uma empresa boa, uma empresa certa. Vamos fazer um episódio sobre o manual que ele fez. Pega o manual aqui e lê o manual para turma. Mas quando a gente fala em manual, por exemplo, eu vou contratar uma empresa, pintura de fachada. O que consiste uma pintura de fachada? Aí começa a vir o orçamento. Fala, peraí, hidrojateamento para lavagem e limpeza... Eu quero saber se existência de trincas e fissuras para fazer o restauro. Aí depois, demão de tinta com marca X ou um padrão de qualidade. Você exige 2 demãos. Você começa a fazer um trabalho, não é só na área de segurança, mas a qualidade do produto final. Exato. E se eu não faço, se eu não peço um equipamento, ok, EPI, treinamento, orientação, exame médico, um engenheiro ou um técnico que vai lá liberar o início do serviço, tem um custo adicional, mas, cara, a tua garantia aumenta muito, a probabilidade de acontecer um evento diminui. Agora, se acontecer, você está respaldado para todos esses aspectos aí. Para botar a cabeça no travesseiro tranquilo. Puxa, matou a charada. Coisa mais importante, né? Eu falo isso até hoje. A melhor coisa é dormir sem saber que você não foi culpado na vida de ninguém. Mas, enfim, nesses 35 anos, Gianfranco, você lembra de alguns casos aí de acidente? Não de acidente, mas até que você chegou e falou, pô, como assim estão fazendo isso na obra, assim? Ou algo que você coisa teve bizarra, que repreender, então, assim? Coisa mais bizarra. Que em telecom a gente pode listar uns 10 aqui, né? Pode fazer 10 episódios. Agora que você falou, eu lembrei de um, mas eu lembrei de um outro muito interessante. Eu fiz em 2017, 18, e terminou quase 19, eu fiz uma notificação coletiva do setor de telecom no estado de São Paulo. Chamei todas as empresas de telecom, as grandes e as terceirizadas. E a gente fez o seguinte, colocou todo mundo no auditório, a gente explicou, olha, a NR10 exige isso, a 18 isso e aqui a 35. Tem a NR6, tem a NR1, mas olha, vocês estão recebendo agora uma notificação, vocês têm um prazo de 1 mês para apresentar essa documentação, todos. Então nós estamos igualando, eu não estou exigindo mais de um e outro, e nós vamos avaliar. Aí dependendo do que a gente encontrar, a gente vai fazer uma fiscalização em loco. Aí a gente pediu lá o plano de resgate e emergência. Teve uma empresa, que eu não vou citar o nome, é lógico,
colocou lá, nosso plano de emergência consiste em toda escada que tiver no poste vai constar na base um número de telefone, que é um 0800 com uma placa. Por favor, se o trabalhador se acidentar, telefone para o número tal. Quer dizer, você que está andando na rua, você faz parte do plano de emergência daquela empresa. Você falou, olha, tem um cara aqui levando um choque, eu pendurado, eu vou ligar para o 0800. Cara, estava assinado. Se o cara não sabe ler. E você não sabe ler? E aí? E se tiver ocupado, esse era né? o plano de emergência. Esse era o plano de emergência. Eu falei, não é possível isso aqui, não é verdade. Aí chamamos, falamos, cara, faz o seguinte, a gente vai desconsiderar isso aqui. Você vai fazer um outro, porque isso aqui já você vai ser autuado. Mas, cara, isso aqui pega muito mal. E aquilo foi respaldado pela gerência. Era melhor não ter apresentado o plano de emergência. Não era melhor não ter nada. Melhor não ter. Era menos mal. As empresas de telecom mexem com fibra ótica em rua, que vocês chamaram. Exatamente, foi essa daí que a gente fez. Se bem que nós fizemos um trabalho com torre e a gente identificou uma coisa interessante. Algumas torres têm um gerador. Não é muitas, algumas têm. Mas quando a gente foi comentar com o trabalho, falou, como é que você faz para o transporte de combustível? Quero saber como é que chegou o óleo lá que vai alimentar isso aí. Ele falou, eu vou com o meu Fiat Uno. Cara, você transporta combustível no teu carro, mas como? É um galão que eu deixo no porta-malas. Umas PET aqui, uma garrafa de Coca-Cola. Falei, cara, isso, cara, Código de Trânsito, Código Nacional do Trânsito, Tá uma série de transporte de produto químico. Eu quero umas 10 regras assim ao mesmo tempo, cara. Só de falar. Eu falei, não, é verdade que você está falando. Cara, eu fiquei sabendo que esse era uma das maneiras de transportar o óleo combustível para alimentar o gerador. Eu falei, gente, tá tudo errado. Tem que ter uma empresa específica, com um veículo específico. Fala, você sabe o dano, o risco que você corre se você se acidentar com o equipamento? Você está pondo em risco o terceiro, o meio ambiente, você. E a empresa, cara, empresa grande, a gente sabe. Empresa grande. Eu acho que falta muito, acho que o Juliano até pode falar que falta muita fiscalização nessa área de telecom, né? Eu acho que construção civil é muito mais, tem mais... Mas é mais fácil fiscalizar que você enxerga ela aqui, e ela está aqui no nosso meio urbano. Agora o telecom está espalhado. Ou está no rooftop de um prédio, ou está lá na... no rooftop não tem nem o que fazer, né? Você não vai ficar andando olhando para cima. Eu tenho que subir no prédio de um terceiro, né? E posso contar mais um caso? Isso é engraçado. Tá? Sim, depois eu quero voltar na emergência. Que depois, vamos comentar, mas isso aí eu acho muito interessante, que eu lembrei desse agora, cara. Eu fui fiscalizar uma obra, e quando entrei na obra, eu vi muita coisa na obra. Tinha cabo elétrico que acabava, mas não tinha gente do outro lado. Eu falei, isso está estranho. O cara está escondendo gente aí na obra. E a obra era um retrofit de um prédio antigo, então ele tinha a entrada nessa rua e a saída do outro lado. Aí eu subi, falei, mas está faltando gente. Eu falei, não, é assim mesmo. Eu falei, eu vou sair pela outra porta. Não, outra porta não dá para sair. Gente, se fala isso para um auditor, eu falo, agora eu vou sair pela outra porta. Quando eu saí, tinha 15 trabalhadores de macacão sentados assim no chão. Aí cheguei e falei, ô pessoal, tudo bem? Eu queria tomar um café. Tem uma padaria aqui perto. O que vocês estão fazendo? Eu perguntei. Tem um auditor fiscal do trabalho, nós estamos tudo sem registro aqui, estamos esperando o cara ir embora para a gente poder entrar. Sensacional. Caraca, daí você falou, deixa eu me esconder também. Não, mas eles xingaram o auditor, não xingaram? Gente, primeiro peguei o nome de todo mundo, né? Fui tomar o café, falei, vou entrar mais calmo. Botei a porta de novo, falei, pessoal, auto de infração, vou pegar a data de início de cada um, vocês vão retroagir FGTS, contribuição do INSS, pagar salário atrasado, 13º e férias proporcionais. Mais uma multa por não estar com registro. E todo mundo fez, por exemplo, quem fez o curso da NR35, o curso diz que eu tenho que fazer depois de ele estar na empresa, em horário, e como ele não era registrado, também eles foram autuados por isso. Então você não tem o tamanho do prejuízo que eles tiveram por causa disso. Por causa de um café, né? Vocês não falassem do café. O café pode sair caro. Não, brincadeira, mas... É interessante. O que você falou de plano de emergência, né, do pessoal de poste de rua, não é tão diferente de telecom, em torre. Porque eu cansei de ver também nos treinamentos, eu orientava o pessoal para desenvolver, né? Eu sempre gostei muito dessa... A gente falou até no fórum que eu faço lá à noite com o pessoal. E o mês passado foi plano de emergência, se eu não me engano. E eu voltei a tocar nesse assunto e não mudou muito. Eu pegava as análises de risco, né? Quando estavam preenchidas, quando existia. Aí tinha um campo lá que era plano de emergência. E a grande maioria, não vou falar que não tinha algumas um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, assim, de elaboração, né? O cara escreveu um pouquinho mais bonito, mas no final era ligar pro SAMU. Ah, sim. Verdade. Era o plano de emergência. Então o cara tá num
uma torre lá no meio do nada, numa fazenda. Ele nem tem SAMU no município que ele tá, né? Porque não são todos os municípios brasileiros que tem SAMU, né? Isso eu lembro, quando eu fiz lá o PowerPoint para esse bate-papo, eu coloquei lá, não lembro agora se era tipo 20, 30% dos municípios brasileiros que possuem bombeiro ou SAMU. Isso. Né? Então você tá no município que você não tem SAMU e o cara põe lá, plano de emergência, ligar pro SAMU. Aí eu falava, pessoal, então tá, você chegou aqui como, né? Não, então, meu carro é 4x4, chegou aqui e tal. Eu falei, você acha que a van do SAMU vai chegar? Né? E outra, na cidade nem tem SAMU. Você vai ligar e aí? E aí muitas cidades, né? Porque como uma só tem, ela abastece outras 5, 8 cidades. E se o cara tiver empenhado numa outra cidade? Você vai esperar? Fala, não, o SAMU chega, mas vai demorar uns 40 minutos. Aí. Se tudo correr bem, né? Se não chover. E, né? Então aí você bota esse negócio como teu plano de emergência e fala, tá bom. Aí eles começavam a refletir, falavam, nossa, realmente, tá bom. Ah, mas se eu tiver num rooftop em São Paulo, aí é mais fácil, né? Vai. Experimenta desmaiar sexta-feira às 5 horas da tarde pra você ver se o SAMU vai chegar em você. Não vai. Porque é trânsito, por mais que ligue a sirene. Trabalhando sozinho, né? Sem Exato. ter outra pessoa junto. Pois é, também isso. Vai subir na torre, o cara dá uma desmaiada lá. Pode ser um rooftop, não vamos fazer nada trágico, né? Cair, ficar pendurado. Não, o cara só passou mal ali, deu uma desacordada. Tá sozinho no rooftop que ele resolveu fazer um trabalho lá sozinho. E aí? Quem chama? Cara, mas posso fazer um meia-culpa, né? Na hora que a gente estava elaborando a NR35, a gente escreveu um capítulo para trabalho à altura e dizia que o plano de resgate, o plano de emergência podia ser público ou privado. Então, quando a gente público, a gente deu essa oportunidade para as empresas jogarem tudo lá. Mas a gente falou, isso baseado na análise de risco, que é o que você comentou. Tem suficiente, eu sou atendido na hora, até cidade grande que tem SAMU, você fala, dia de trânsito e tal. Então, tanto que ela foi alterada. Esse item da norma hoje já melhorou. Só uma dúvida, você falou quando a gente escreveu, você participou da revisão das normas? Não revisão, mas da edição, né? A 35, para você ter uma ideia, em 2010 teve um evento, no fim do ano de 2010, um evento dos sindicatos de engenheiros. E lá convidaram algumas pessoas para falar sobre trabalho à altura. E como eu já tinha feito esses manuais e tal, eu fui chamado. Eu falei, olha, é uma pena que a NR18 ela é focada na construção civil, mas nós temos outros setores que até merecia, talvez, uma norma. Tal. E tinha o engenheiro Lumbreiras, que era outro que também comungava dessa ideia, e a gente falou isso. Aí o presidente do sindicato falou, olha, eu vou falar com o CONFEA, né, nacional e tal, e nós vamos solicitar a criação de uma norma. 2010 fizeram o protocolo. Começo de 2011, aprovado. Vamos fazer o GT para fazer a NR35. E tinha a NR36 que estava em andamento também. A 35 era da parte de abate de animais e tal. E a gente ia ser a NR36. Então, o que a gente fez? Fez a consulta pública, a gente pegou uma norma britânica, EHS, e a gente fez um resumo e uma tropicalização e mandamos para a consulta pública. Eu e o engenheiro Joaquim Gomes Pereira fomos incumbidos de pegar toda essa... A gente ficou uma semana em Brasília. A gente foi lendo, separando os artigos, o que era válido. Falou, pronto, agora está aqui a sugestão de fora. Vamos agora criar um GT, um grupo técnico tripartite para avaliar isso aí. Aí foi feito. Eu participei. Então, eu participei desde da pedra fundamental da norma, que começou em 2010. Não, eu vou mudar o tema do episódio. O dono da NR35. Você lembra que eu falei? Você lembra que eu falei? Traz o Jean, que vai ajudar, vai agregar bastante para telecom, cara. E aí nós corremos tanto que a gente saiu na frente da outra norma e a gente acabou virando 35. Era para ser inicialmente 36. Que legal, cara. Foi interessante. E tá na 35 ainda, eu acho que não foi. 35, exatamente. Não, tá na 39 já? Não, são 38 normas já. 38. A 6, a 7 e a 8 são o quê? 37, lembra? A 38 é saneamento e trabalho de coleta de lixo. Então tem vários temas aí, tá, né? Mas foram sendo criados. Mas foi interessante, porque a nossa norma era para ser 36. NR35 dá um som melhor, né? Eu acho que é o número mais bonito também, né? Ela dá um som melhor do que NR36. Não, eu prefiro 35. E a gente participou depois do anexo 1, né, o acesso por corda, anexo 2, né, sistemas de ancoragem, e o 3, a gente fez a minuta do descarga. Né? Da retirada lá do guarda-corpo lá, foi na 3 agora ou não? Foi no anexo da 35, isso.
sobre a escada. Que é no caso, a gaiola de proteção da escada. Que os pessoal de campo estão reclamando tudo, cara. Falou, porra, tá... Não foi retirado, tá? Ela disse que ela não é obrigatória. Porque ela não é considerada um sistema de proteção contra a queda. Exato. Ela auxilia em alguns determinados, mas no resgate, ela é um empecilho. Muitos bombeiros e resgatistas reclamam que durante a queda eles se machucam mais e se ele está lá preso, para o resgatista chegar, é um trabalho que ele corre risco também, o resgatista maior, por causa disso. O Amazonas. Ele está escreveu lançando um material agora. Ele escreveu um artigo Marcos. agora. Vocês conheceram lá, Marcos. então. Ele escreveu, postou no LinkedIn, eu coloquei lá no grupo. Inclusive, falei, pessoal, lê aí que tem a ver com a gente. A gente tem muita torre com gaiola, né? Nas escadas. E teve um rapaz lá do grupo que comentou. Falou, cara, fulano sabe o que é isso. Porque ele caiu e acabou quebrando o braço, se machucou mais porque tinha a gaiola. Justamente por isso. Mas se não tivesse, ele não ia cair. Não, mas daí ele tá... Tá, mas estando ancorado, ele estava Você ancorado. Tá lá com o Y. Entendi. Na hora que você cai, Porque você cai um pouco ainda, né? Vai cair pelo Tem menos um mínimo de até queda o- até travar. até travar. Mas, né, se travar, ele tudo. bateu, se enroscou e se machucou. Entendi. Então atrapalha. E para acessar também, né? O pessoal reclama muito que se você está numa torre e precisa acessar lateralmente em algum ponto, você sair da gaiola com o cinto, talabarce, tudo, você se enroca. Mas mais você só complicado. sobe com guarda-corpo. Só com guarda-corpo. Mas ele dá uma sensação de segurança. Dá uma sensação. Sim. Mas a sensação não salva a vida, né? Mas ela Mas ela dá um eu falo, conforto. eu brinco com o pessoal, falo, então vocês gostam do gostosinho assim, né? Alguma coisa passando por trás, tal. A ele, né? Sai fora. Ele imposta. Negrão não ficou, né? Não, mas eu Sensacional. imposto eu só subo quando tem guarda-corpo. Dá uma sensação mais de confiança. Eu acredito, mas isso se baseou porque nos Estados Unidos, agora eu não lembro se foi em 2019, eles em alguns aspectos proibiram a colocação e deram prazo para retirar algumas. Uhum. Então, deram prazo para que elas fossem retiradas. Então, a análise de risco ia determinar se ela tem uma função específica. Então, é baseado nisso, né? Nesses estudos que a gente colocou. Ela não é obrigatória. Certo. Sim, o pessoal usa para se ancorar também. É aí que é o Não, outro problema. é Né? muito Porque ela não é errado pão de mesmo. Eu nunca ancoragem fiz isso. certificado, né? Hoje não, né? Nunca fez isso hoje. Eu nunca fiz isso. Você comentou lá tava comentando sobre o plano de segurança, né? Emergência. E eu fiz até lembrei de um caso, fiz uma vistoria numa hidrelétrica. E lá, nossa, lá é muito certinho, assim, né? É, Tem o que setor fazer elétrico, e né? tal, São São outras regras. E é dentro, tipo, 45 quilômetros de uma cidade lá, né? Só que 45 quilômetros de estrada de terra, ele tem mais estrada de chão e tal, etc. E na hora de fazer o plano, que eu que tenho que quem faz é quem sobe na torre, né? E vê o cara acompanhando, segurança. Daí ele colocou, e tem cobra lá, né? Então ele colocou, você pode ser picado por cobra, então você coloca aí que um risco é ser picado. Aí beleza, coloquei. Daí ele falou, o hospital mais próximo que tem o soro lá é 1h30 daqui. Aí ele falou, e daí eu falei, beleza, e quanto tempo que eu tenho que tomar o soro, né, depois de picado? Ele falou, é 1h30. Eu falei, pô, mas como assim? Eu tenho 1h30 pra chegar no hospital, sendo que é daqui 1h30 que eu posso tomar. Eu já tinha voltado de ré, falando, não vou E subir nesse aquele trem, levou não. picada que vai dirigir o carro também? Daí ele falou, mais ou menos por sozinho? aí. Não, ele falou que leva, tá? Mas eu falei, pô, cara, dá uma acelerada a mais então, se acontecer, né? Corre um pouquinho mais, né? 1h20, né? Deu Pô, 10, mas eu fiquei muito de Você não cara podia com ser isso. picado na hora do almoço dele, porque ele não ia poder te ajudar. Tem isso, né? Ou sexta-feira, 5 da tarde, né, cara? Mas enfim, tem. Daí ele falou, só colocou a perneira, né? Colocou tudo Perfeito. assim e falou, cara, se acontecer, não vai acontecer, mas se acontecer, a gente aí vai estar do seu lado e tal. Então, isso eu gostei muito, assim, dessa parte de hidrelétrica. Não era telecom, se fosse telecom seria meio que vai lá e vai com Deus. Dá né? teus pulos, mano. Dá teus pulos. Exato. Não, mas é legal você ter comentado de como nasceu em 85, né? Vocês tinham a vontade, aí juntou com mais algumas pessoas. Nós estamos fazendo isso de alguma forma aí em Telecom também. Nós criamos lá o Telecom Lab, ele também está lá com a gente, tem o pessoal tem de operadora, tem de torreira, tem de tecnologia, tem empreiteira, já é um grupo técnico, já é um GT tetrapartite, né? Não é nem tri, é tetra, né? E a gente quer justamente chegar nesse ponto, né? Quem sabe um dia virar uma NR 39, 40, né? De telecom, de segurança em telecom, né? Alguma coisa focada. Então a gente teve reunião ontem, inclusive, né? Tem até o pessoal da Globo tá também. O
pessoal da área de segurança da Globo tá lá, porque também é torre, né? Estrutura. E ela tem altos desafios também. Ela tava conversando comigo ontem e outros bate-papos que a gente teve. Então a gente juntou lá 2 pessoas para cuidar da parte de elétrica, porque a gente também pegou uma norma americana, a ANSI A1048, na última versão dela, e nós fizemos isso. Estamos traduzindo, tropicalizando. Separamos grupos lá, uma turma ficou com treinamento, a outra turma ficou com acesso, EPI, eu peguei, acho que radiofrequência, içamento de carga, então, estamos lá. Inclusive, preciso bater um papo lá com o Wilson de Jesus também, para ele me ajudar nessa parte de içamento. Quem sabe aí, em alguns meses daqui para frente, sai esse trem, cara, porque vai ajudar bastante, né? Porque enquanto não sai, a gente fica nessa coxa de retalho que eu brinco aí, né? Que pega um pouquinho da 1 agora, que tem que pegar, aí pega 6, aí pega 10, pega 18, pega 35, aí chegando um tema que não tem uma resposta específica, a gente fica no achismo e na interpretação de cada um, né? E é isso que dá problema. Porque aí você acha que é risco, eu não acho, e você acha que tem que ter, o outro acha que não tem. Padronizar, né? Então se a gente põe num papel e todo mundo concorda, pô, fechou, perfeito. Tá na norma agora, a gente segue. Teve acho que você comentou, Gianfranco, sobre uma revisão de ancoragem, né, que teve na R35. Eu acho que até uma questão de telecom, que em rooftop é complicada essa questão de fazer vistoria lá, fazer obra e realmente não ter onde se ancorar. Como auditor fiscal, como que veria isso? Você barraria na hora? Olha, eu vou falar para você, quando a gente estava fazendo a norma, a gente especificou lá que todo o sistema de ancoragem precisa ser auditado pelo menos uma vez por ano ou a períodos menores se ela sofre ação do tempo, alguma coisa assim. E eu lembro que um dos nossos da equipe era de telecom. E ele falou, cara, é impossível a gente fazer essa inspeção em todas as torres. Falei, cara, então as caixas d'água dos prédios vocês vão tomar água contaminada. É impossível todo mundo olhar isso aí. As pontes não podem ser vistoriadas, a gente vai cair, os navios vão afundar. Gente, não tem que fazer. Cara, como é que você tem... Primeiro, eu falei, você tem um ativo, que é uma estrutura metálica que teve projeto, fundação, tal, ela tem uma utilidade... Caro. E você vai deixar ela cair, destruir, ou ela não vai funcionar? Porque ela é o sistema de ancoragem, né? É o sistema de ancoragem estrutural, a própria estrutura é o sistema, eu tenho que usar. Eu falei, cara, como é que você fala que não dá? Então, avião, tem muitos aviões no mundo, eu não vou fazer manutenção, porque é difícil, é complexo. A gente falou, gente, você está com viés da economia. Uma torre precisa ser vistoriada. Não só para ela servir como sistema de ancoragem. Se ela tiver uma fissura, tiver torta, um parafuso, uma porta oxidada, pô, eu tenho que avaliar isso aí. E ela tem que ser avaliada. Gente, eu via, às vezes, dentro do grupo, né? O nosso grupo era muito coeso, muito focado em segurança, mas ele fala, não, isso custa caro. Então, a gente via que, às vezes, ele tinha lá uma função de defender a parte dele, mas a gente tinha que defender para o acidente não acontecer. Então, eu vi muito isso. Cara, é impossível a gente fazer uma inspeção periódica nas torres. Então, a gente vai ficar sem internet, sem TV um dia, elas vão cair. Um dia é possível, né? Quando tem um retorno financeiro, acho que fica mais fácil você inspecionar, né? Porque... Quando a gente pensa nesse viés, ó. Exato. Né? Quando você muda um pouquinho a chave, fica mais fácil inspecionar. Eu participei faz pouco tempo, num curso lá no CREA, sobre estruturas metálicas, né? E o cara fez uma pergunta que me deixou assim, assustado até. Falou assim, ó, quem é o maior consumidor de aço no mundo? Aí você pensa, você pensa algum país, né? Ou ramo, tal, mas não é. Estados Unidos e naval. Não é, o maior consumidor de aço no planeta é a corrosão. Eu falei, como assim? Aí ele explicou lá, cara, que tipo, a cada 2 toneladas de aço produzida, você tem que produzir uma terceira para poder suprir o que está sendo corroído. Não sei quantas toneladas ano no mundo a quantidade de aço que é corroído. Porque ele explicou lá depois, né? Foi até o Daniel Ferraz. Ele me deu essa aula, foi muito fantástica, assim. É o parceiro do David, que teve aqui, né? Na pós lá de engenheiro de torres. Ele falou, não sei quantas toneladas por ano é consumida. Por quê? Porque o aço não tem na natureza. O que você tem é o ferro. Aí você faz a liga e vira o aço. Então, a corrosão tô trazendo o negócio pro jeito que é da natureza. Então, é o estado normal, é o processo normal. Você fez um negócio que eu tô trazendo de volta pro estado que é. O estado estável dele é o ferro corroído.
nossa, olha, eu nunca tinha pensado desse jeito. Né? Então você imagina a gente que vive de estrutura metálica, sabendo que isso é um processo natural, né, que vai corroer, e a quantidade de aço que é produzido no ano e que corrói, cara, não tem como você falar, pô, não dá pra... Todo mundo fala em dinheiro, que dinheiro move, querendo ou não, né? E se for pensar nesse lado aí, mas com certeza, manutenção vai ser muito mais barato, porque tem muitas torres que a gente pega e olha e fala que tá condenada realmente por falta de manutenção. Tem que trocar a torre inteira para dar conta aí da demanda, né? Da ampliação de 5G. Então as empresas têm praia, que... então? Praia, geralmente é praia. Você tá com site pra fazer em Fortaleza? Nossa, tem buraco no mastro. Correu tudo. Nossa, não, já teve caso, acho que foi... Onde que foi agora? Foi em Salvador, eu lembro, nos últimos casos que eu peguei lá na torreira, nossa, passava a mão, assim, no meio do poste. Um buraco desse tamanho, assim, num poste. Pô, ainda bem que existe o coeficiente de segurança no projeto, né? A gente chama de outro nome. É um outro termo técnico da engenharia, né? Aprovado pelo CREA, que a gente usa bastante também. Não, mas é a picanha, a gordura da picanha, né? Aquela gordurinha que a gente deixa aí, tecnicamente. Mas, nossa senhora. E até voltando em rooftop, é bem complicado, porque são poucas empresas que eu acho que eu falo até como detentora, que se preocupa realmente, né? Porque eles querem só instalar, baixar o preço, suprimir. E às vezes não colocam um guarda-corpo que realmente salvaria uma vida ali, ou se coloca meio... Não fiscaliza. Para inglês ver, né? Pois é, então assim, já passei muito por isso como historiador e quando eu pude exercer essa autoridade de que eu trabalho em operador e detentora, eu falava, vamos fiscalizar para ver se foi instalado certo, porque... a fornecedora de obra também vai querer economizar, então às vezes ela vai colocar alguma coisa mais frágil ali. Sim. Então, assim, quando eu pude, eu também tentei exercer essa cultura aí de segurança. Eu falo que numa estrutura tudo tem um fusível, né? Fusível é a parte mais fraca que vai embora antes, né? Ela pode ser a porca, o parafuso, uma peça oxidada. Por isso a gente tem que ter procedimento, né? O parafuso, ele tem a mesma cara às vezes, mas ele tem uma resistência diferente. Será que o comprador, ele sabe que eu tenho que comprar com aqueles requisitos? Então, esse é um processo aí para se pensar, né? Isso serve para tudo, né? Para a estrutura, para o teu processo, para o teu planejamento. Se você pulou alguma etapa ali pensando em reduzir custo, vai com o treinamento que você dá para sua equipe, né? Vamos comprar um online. Esses dias me perguntaram, se você deixaria treinar, você aceitaria treinamento trabalho à altura 100% online? Cara, 100% online, só se for em cima da torre, né? Não, trabalho em altura, 100% online, eu falo que não topo. Agora, quer fazer um híbrido, pegar toda a parte teórica e jogar no online, que seja interativo, que não seja só clica e faz provinha, né? Faz uma coisa mais dinâmica, que o cara tem que ler, aí tem um videozinho, tem uma interação, tem um game, né? Hoje gamificação é muito eficiente para adulto. Então você faz toda essa carga teórica ali, nessa plataforma, ok, faz no celular, faz na hora que o cara tá em casa à noite, beleza, mas aí a parte prática, enfia 16 horas de prática e o cara direto com a mão no aço, aí é outra história, aí ia ser bacana, entendeu? Agora, fazer tudo online... Mas eu acho engraçado, Dylan, que assim, antigamente, eu entrei na área em 2013, 2012 aí, né? 2012. Eu já fiz o quê? Uns 6 cursos, assim, de altura, né? E no primeiro curso que eu fiz, eu disse, realmente, era até na Outseg, que eu acho que não existe mais, se não me engano. Ela foi comprada pela... foi comprada, né? Pela Capital Safety, que foi comprada pela 3M. Então, e daí nessa primeiro curso, eles foram numa torre de telecom, subi, desci pelo descensor, tive que subir pelo ascensor. Foi muito legal. Assim, esses foram os anos dourados. Isso que eu queria chegar, porque os próximos, eu procurei, e nenhuma tem essa aula prática, cara. Eu subi em andaime quando eu fiz o curso. Não, agora daqui a pouco você tá subindo uma cadeira e fala, então, cuidado, não pode cair da cadeira. Então, tá bem... Quem que falou? Acho que foi aqui no outro podcast que eu participei, que falando de curso de primeiros socorros, que a parte de massagem você fazia no mouse, clicando no mouse, porque era o curso online, então você fazia, né? Eu falei, cara, como é que pode, né? Aí você fala, você quer... A pergunta é fácil, né? Você chega pro cara que é o dono da empresa e fala assim, se for o seu filho numa situação que ele precisa de uma respiração, né, uma massagem,
Você quer um cara que fez o curso presencial ou você quer o cara que fez o curso online? Pôr na mão nele. Mas se o filho for o bebê reborn, aí usa uma Aí é outro episódio, né? Vamos deixar menos polêmico aqui, porque esse negócio tá dando o que falarem na internet. Mas você imagina, né? Então, você quer uma pessoa que faça, né? Porque assim, quando você pensa vou fazer a minha equipe treinar 100% online, você tá pensando no viés econômico, de novo, né? Mas e aí, a hora que você daria um curso desse para uma pessoa que você, né, que era tua família, para subir em altura? Não, aí não. Pô, pois é, então, mas o cara que você tá mandando fazer é pai de alguém, é irmão de alguém, é filho de alguém, né? A gente tem que nivelar esse negócio, né? Senão... Mas a tendência, será que talvez voltar aos anos dourados aí, tiver um curso melhor, ou a perspectiva, como que tá, Gianfranco? Eu acho que, lembra que eu falei que eu senti na dor a necessidade da segurança. Acho que a maioria das empresas são reativas ainda hoje no Brasil, elas não acordaram, é lógico que tem exceções, empresas que estão preocupadas, mas no setor elétrico, no setor de telecom, antigamente, um terceiro ele tem que ficar 40, 50 dias de treinamento para poder subir num poste, numa escada. Né? Hoje, o cara apresentou o certificado, já está autorizado para subir. Nem certificado não apresentando às vezes. Tá Então, sendo... eu vou falar para vocês, olha, e outra coisa tá que acontece aqui no Brasil, particularmente, o fator econômico influencia muito. Tem muita empresa que está tentando sobreviver. Quando você fala de segurança, ela falou, mais um custo, cara. Pô, eu já tô atolado, cara. Meus boletos, minhas coisas, minhas obrigações. E a gente tem uma situação ruim, né? De aumento de taxa, de imposto. Isso afeta muito, cara. E o Brasil é uma gangorra, né? Uma hora tá bem, outra hora vem uma crise. E sempre que acontece uma crise, os acidentes caem. É lógico que o setor econômico cai, toda a movimentação. A pandemia tá aí, né? Você vê Mas os na gráficos de evolução... morte. A gente sobe em escala quase exponencial o número de acidentes. Está acontecendo agora. Eu vou falar, vai acontecer mais. Vai piorar esse segundo semestre. É porque daí eles procuram empresas que atendam a demanda, as empresas procuram funcionários só, sobe lá e pronto. Ela não quer o curso, ela quer o certificado. Ela quer a máquina, mas não quer o serviço bem feito. Ela não quer a máquina que funciona. Tem que ter tem a máquina. Eu quero o profissional, mas ele não é o melhor. Gente, eu tenho que... E a mão de obra está difícil no Brasil, né? Então, isso tudo influencia para esse caldeirão. A gente tinha que ter uma... Cara, eu acho que o único jeito de melhorar isso aí era fazer uma massificação de formação nas mídias, a importância da segurança. Custa caro primeiro, né? Tem um lado humano. E, cara, a multa tinha que custar caro. A multa tem que ser alta. Mas e o Ministério, você que trabalhou lá dentro, o Ministério não tem um incentivo para fazer propaganda até... dando uma cultura melhor para o pessoal? Olha, tem uma coisa que chama CAMPAT, né? Campanha de Prevenção, Campanha Nacional de Prevenção do Acidente, e ela voltou há uns anos com tudo, ela faz o trabalho dela, acho que melhorou bastante, mas ela atinge o público nosso, dos profissionais de segurança. A gente precisava ir para o empresário, para o público em geral. Nós estamos catequizados. A gente sabe. O FAP era uma promessa disso, né? Cara, o FAP era uma promessa. Então, o FAP é eu não vou explicar aqui o técnico, porque não é o nosso público aqui, mas é uma taxinha que vai lá em cima da sua folha de pagamento. Né? Então, se você tem muito acidente, essa taxa pode dobrar o quanto você vai pagar para o governo. Agora, se você mostra que você tem um investimento de segurança, essa taxa pode ser metade, ou seja, você vai reduzir pela metade o quanto você paga para o governo. Né? Então, e isso reflete nos acidentes. Então, se você tem mais acidentes, o teu FAP vai ser maior. E aí você vai ter que continuar pagando mais. Se você tem menos acidentes, então no ano seguinte, eles podem reduzir o teu FAP. Aí você vai dar um desconto. Em vez de você pagar você paga 0,90, 0,80. No próprio imposto não daria para fazer isso? Muito mais vantagem. Mas é isso. Mas alguns países têm isso aí, só que é o seguinte, imagina que você paga 2% ou 3% ao mês sobre a folha de pagamento desse seguro acidente aí. Se você tiver um bom desempenho, você reduz. Agora lá, o nosso pode dobrar, né? Sim. Lá fora... É o seguinte, nos Estados Unidos, o seguro-acidente é baseado no teu desempenho. Você é bom, paga pouco. É o prêmio seguro. Não, você é ruim, você vai pagar 7%, 8%, 12%. Nenhuma seguradora vai querer te segurar porque você tem muito acidente. Exato. 12% fecha as portas. Mas não trabalha mais. Quando você fala se é bom ou se é ruim, é baseado na qualidade? Desempenho. Número de estatístico de acidentes ocorridos. Entendi. O cara tem um mal de... que tem estamos tantos dias assim. Então, essa era a proposta do FAP fazer aqui também. Então, a empresa que investe em segurança, não tem acidente, ou tem uma redução boa, né, consegue comprovar,
Eles vão diminuindo o quanto você tem que pagar para o governo e vice-versa. Só que eu não sinto isso, pelo menos em Telecom. Eles afrouxaram. Cara, eu ainda acharia legal no faturamento, né? No imposto, né? Porque o imposto ele parte no faturamento. E daí se você... vai criar uma taxa não, isso pra já, você ter isso um já desconto existe. na taxa? Porque isso já existe. Quando o Gianfranco falou que em outros países é sobre o índice de acidente. Não, sobre dos funcionários. Né? O seguro acidente de trabalho, que é o do FAP também, o nosso aqui. Que ele é sobre baseado na folha de pagamento. Folha de pagamento. Eu pago um percentual. Só que daí as empresas vão dar um jeito de maquiar, né? Tipo, de fazer então, mas é o efeito, então. Também, o efeito. Né? Por isso que aí também tentaram fazer o E-Social justamente para evitar essa baixa... Subnotificação. Né? Subnotificação, essa é a palavra bonita que eu estava dá procurando. Por exemplo, um caminho porque ali, assim, o negócio se você teve acidente, você abriu a CAT, já vai bater lá no teu E-Social e vai para o FAP. Né? Já está falando para o FAP. Fala, FAP, eu tive acidente. Então você já se prepara que ano que vem você vai ter um ajuste para cima. Agora você está 1 ano sem acidente, 2 anos sem acidente, e você vê que o FAP baixou, peraí, você não teve acidente ou você não falou do acidente? Né? E aí é outra coisa que a gente tem também no nosso paizinho bacana que a gente vive. Né? Então, não é para você subnotificar. Né? A ideia é que você invista, né? Porque nós estamos falando de uma porcentagem em cima da tua folha de pagamento, é um dinheiro bom, né? Que você deveria investir para evitar acidente. Mas, assim, o desenho foi bacana, né? O projeto tá legal, mas como tudo aqui, né? A gente ainda bem que no Brasil é diferente as coisas, né, Juliano? No Brasil é outra coisa, não é? Lá na França, a gente fala isso, lá na França tem esse problema pra caramba. Aqui não, aqui o negócio roda bem. Graças a Deus vive bem, né? Tá sossegado. E assim, você tem a questão dos cursos aí nas empresas, até, né, o NR35, o NR18. Tem algum outro que você acharia imprescindível as empresas começarem a adotar, ou se pudessem também adotar? Até empresa de construção civil mesmo. Olha, tem vários. Olha, existe um item da NR1 que existia antigamente na NR1 revisão. É qual que eu não lembro? A norma NR1 ela fala de disposições gerais PGR, e PGR, exatamente. Então, disposições gerais fala qual que é a função do Ministério do Trabalho, qual a obrigação do empregado e do empregador. E no PGR. Então, tem um item que fala o empregador tem que emitir uma OS mostrando os riscos e as medidas preventivas. Quando eu estou falando isso, e a ordem de serviço, depois lá no glossário, fala essa ordem de serviço é mais ou menos um procedimento operacional e de segurança para ele evitar o acidente. Cara, eu já estou lendo, esse é o curso que todo mundo tem que ter. Eu monto andaime, cara, eu tenho que mostrar quais os riscos, quer dizer, o perigo de montagem em andaime tem vários riscos. Queda de pessoas, material, contato com rede elétrica, torção, não sei o que, carregamento de peso. Então eu sei, eu tenho que orientar esse trabalhador. Tem esses riscos e para evitar esses riscos, o que eu vou fazer? Isolamento de área, amarrar as peças e ferramentas, trabalhar em 2 pessoas para carregar um dispositivo mais pesado, tenho que ter um projeto, eu tenho que planejar o local, ver se tem interferência. Cara, é isso que eu sou obrigado a fazer, para tudo. Isso aqui eu falo que essa aí é o as que eu tenho na manga. Cara, a empresa é obrigada a mostrar os riscos e as medidas preventivas. Cara, eu podia acabar as outras normas, não podia ter mais nenhuma. Olha para dentro, né? Mas ninguém cumpre, aí eu tenho que começar a fazer aquele puxadinho da 35, da 12, da 10 e tal. Essa 1, ela já fala, você tem que mostrar as medidas preventivas. A medida preventiva tem uma hierarquia, eliminar o perigo, medidas de proteção coletiva, medidas de engenharia, administrativa. Pô, ali já está completo o negócio. Mas a gente não cumpre. A gente não cumpre o básico da 1. Pelo fato de não cumprir, tem que fazer as outras para complementar. Daqui a pouco vai ter que fazer mais outras. Então, a NR das NRs, só para treinamento específico. Uma NR de como aplicar as NRs. Exato. Né? Já saiu uma dessa aí. A NR1 meio que diz isso, mas o que eu vejo hoje é o seguinte: os treinamentos têm um custo. Cara, eu tenho que fazer a cada 2 anos, refazer. Tem um custo para as empresas. Você tira o trabalhador, né, do trabalho naquele período. Isso custa para o empresário. Tem um custo. É que ele não percebeu a vantagem. Que ele vai se afastar menos, vai ter menos acidentes. Cara, um trabalhador que sai também, eu tenho que colocar outro no lugar. Quanto tempo demora para esse cara aprender? Eu vou fazer hora extra. Eu vou ter que treinar um cara que não precisava. Eu já tinha um treinador. Vou comprar EPI novo, exame médico. Cara, custa muito. Fora que vai estar pagando o outro ainda. Mas você está pagando os primeiros 15 dias e ainda você paga o fundo de garantia dele. Tá, mas voltando lá naquele acidente que você falou no começo, tudo isso também vai para conta. Se eu não treinei,
se eu não entreguei EPI, se eu não peguei se eu não tinha um PGR, ação se eu civil não tinha um pública, ASO, também o regressiva, fiscal, né, a tua penal. turma lá vai olhar tudo isso aí também, falou, ó, fez, então tá, então ameniza. Não, aconteceu um acidente, mas ó, eu treinei o cara, né, eu tinha EPI, eu tenho aqui evidência, né, então eu fiz minha lição de casa e de novo, né, não é porque eu cumpri todas as normas que o acidente não vai acontecer. Não pode acontecer, Existe a falha né? humana, né? Claro, tem um monte de coisa aí que não tá na norma. Né? A gente vive falando isso, né, nas novas visões de segurança, né, no trabalho imaginário e trabalho real. Tem um monte de coisa que não está no procedimento. As NRs já dá um livro, não dessa grossura assim, e não tem lá, não vou falar em porcentagem, mas tem um monte de nuances aí que não estão lá na norma. Tem que ser generalista. A NR35 é generalista pra caramba. Um monte de situação que a gente tem na torre não está na NR35. E aí? E na época que a gente está fazendo a 35, a gente pensou, ela teria que ter uns 60 capítulos extras. Pois é, então também vai ficar um negócio brutal que ninguém vai ler depois, né? Então, assim, vamos ser realistas. Faz um documento que seja o mais abrangente possível. E o que é fora dali, a gente vai avaliar cada caso, né? Mas faz, né? Então, serve para o bem e para o mal, né? Ó, eu fiz tudo e ainda assim aconteceu um acidente. Beleza, mas o fiscal vai olhar e falar, ó, tá aqui, ó, fez parte, a gente tinha todo o processo desenhado, o cara foi treinado, ele tava com supervisão, ele tinha EPI, ele sabia fazer aquela técnica de escalada, alguma coisa aconteceu, vamos investigar. Mas a empresa estava correta, ok, você tem um peso. Agora não, o cara pescou um camarada na rua lá, fala, ó, sobe lá e troca a lâmpada lá, ó, troca o balizamento da torre. E o cara caiu. E Como aí? é que você vai se defender? Quem é esse funcionário? Ah, é um Zé Ninguém. Bom, então já começa aí. Não tinha o registro do cara. Não estamos nem falando de segurança. De novo. Não tinha o registro do cara. Não tinha o exame médico. Aptidão física, nada. mental, Era o cara, tal. né? Aí, meu. Aí o fiscal dança em cima da norma. Tem a faculdade de segurança do trabalho, né? Ou só tem É pós. É só pós. Pós. E nessa pós aí abrange, tipo, geral, assim, bem específico daí, né? Ela é mais abrangente. Mas ela todos os cursos, por mais que a carga horária seja grande, ela não consegue abranger todos os aspectos, né? Então ela é um pouco superficial. O que está faltando nesses cursos o empresário ele põe na balança quanto custa investir em segurança e qual o benefício que eu tenho. Se ele tem 1 ano, 2 sem acidente, sem investir nada, na ingenuidade ele vai falar, cara, investir em segurança é uma bobagem, é um dinheiro jogado fora. Quando acontece o acidente, a balança inverte e fala, meu amigo, se eu tivesse investido um centésimo disso aí, eu tinha evitado, né? Mas a gente não sabe. E depois fala também, é um pecado, né? A situação econômica do país, que, pô, um empresário querendo sobreviver. Mas a gente tem que mostrar para ele, olha, vai ficar na tua consciência e você vai pagar todos os pecados, de todos os setores, né? Previdenciário, trabalhista, criminal, civil, você tá frito. Não daria para fazer aquele multirão que você comentou no começo lá, que pegou todas as empresas de São Paulo? Vai fazer no Brasil inteiro ou é muita coisa? Esse é meu sonho de consumo. Eu fiz do setor elétrico, do setor elétrico, deu um trabalho, meu amigo, mas deu um trabalho fazer do setor elétrico, porque eu não entendia a NR10 como um todo. A gente teve até que buscar os sindicatos de engenheiros, para alguns engenheiros eletricistas, até o cito um, Aguinaldo Biso, né? Ele foi escolhido para nos ajudar a fazer um levantamento. Porque chegava aqueles laudos, eu falava, e agora? Isso tá bom ou tá ruim? E ele avaliava para nós, falava, isso aqui tá errado, isso aqui... Bom, 100% estavam errados. Que era o cálculo de energia incidente para se calcular, depois a proteção para o arco elétrico. Todos estavam errados. Ninguém sabia fazer. Isso foi legal. Nessa notificação coletiva, a gente percebeu que o setor não conhecia. Aí o sindicato dos engenheiros chamou um especialista e deu um treinamento gratuito para todos os engenheiros dessas empresas do setor elétrico. Mas empresas de grande porte. A ideia era isso. A empresa, eu estou falando, olha, geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia. Não era empreiteira só. Isso é sonho de consumo de toda a galera de segurança na área de telecom. Eu falo qualquer de cima para baixo. Não, e não é... E a ideia... não é sair fechando as portas. A gente sabe que tem um monte de gente aí que se eu bater numa obra, eu falava isso lá para a diretoria de operações da torreira que eu trabalhei. Falei, cara, se eu bater em 10 obras, aí eu vou fechar todas, porque tem razão suficiente para a gente fechar, entendeu? Parar a obra, pelo menos. Não digo quebrar a empresa, fechar a empresa, mas parar a atividade ali e voltar só daqui a uma semana, 2, porque o cara vai ter tanta coisa para organizar. Então, assim, não é essa a ideia. E eu
fazia desse jeito, minha ideia não é ir na obra e fechar. Minha ideia é na obra e ajustar junto com eles. Tá? E o Rafael, que já passou por aqui, doutrinei ele da mesma linha. Fala, cara, você vai lá, você não vai lá para apontar problema, você vai lá para fazer parte da solução. Senta com os caras e vê o que está errado. Agora, beleza, vamos detectar junto e vamos consertar junto. Estou aqui, não saio do site enquanto vocês não estiverem redondinho, entendeu? O engraçado é que Você pode falar, pode falar. Não, então tem um mutirão desse aí, justamente nessa linha. Fala, galera, eu sei que tem um monte de coisa errada. Beleza, nem o país tá certo, né? A gente falou aqui, né? Se procedimento funcionasse, os 10 mandamentos estavam todos sendo atendidos. Aí a gente sabe que não é bem assim, né? Não precisava de fazer. Os 10 mandamentos que já são bem mais antigos aí, tá a galera que sabe, já ouviu falar, conhece, sabe quem escreveu essas normas aí, né? Esses 10 mandamentos, sabe que é um cara grande aí, e mesmo assim não obedece. E aí, vamos nós agora escrever? Não. Então vamos sentar, a gente faz esse mutirão. O que tá pegando, o que tá funcionando, o que tá trabalhando e vamos consertar junto. Pô, ia ser... Cara, essa ideia, por exemplo, setorial, né? Vamos fazer o seguinte, esse ano vai ser o ano do telecom e tal. Imagina todas elas sendo fiscalizadas no mesmo padrão. Porque às vezes um auditor pensa diferente do outro, tá? É mais ou menos exigente. Quando você vai no padrão, o setor vai ter que consertar. Depois, construção civil, setor elétrico. Vocês estão anotando aí, né? Tá gravado. Vai acontecer, vai ser surpresa ainda. Né? Olha só, cara, ó, até me arrepia. Cara, vai ser fantástico. Ó, achei legal que o Juliano comentou, né, que é nas empresas e tal. Eu conheci, né, eu conheço tenho muitos amigos aí que têm empresas. E teve uma que tinha medo do Juliano, né? Que eu lembro que ele falou que o Juliano ia visitar eles, os caras arrumavam tudo, assim, a empresa tal, colocavam o cinto certinho, né? Só que, tipo, depois que eu conheci o Juliano, antes de você, eles falavam isso, né? Depois que eu conheci, eu vi que o Juliano tem essa ideia, né? Não de fechar a empresa, mas de melhorar. E até eu falei pra eles, cara, não precisa ter medo dele, o homem é gente boa. Eles tinham que ficar felizes. Cara, até que enfim alguém veio pra olhar esses negócios aí. Não, mas é porque depois eu falo. E isso, Eduardo, não é uma coisa assim, o Juliano ou a Telecom. Tá? Isso é em geral, a segurança sempre teve esse viés do técnico pitbull, que vai lá pra brigar. A gente foi treinado assim, eu já cansei de ouvir outros profissionais aí falando isso. A gente sai do curso de segurança, a gente sai com um salto alto, achando, né? Porque os professores ensinaram a gente assim, falaram, vocês são a lei, vocês vão para as obras e vocês estão com a norma debaixo do braço, então vocês são a lei, vocês são os guardiões das normas regulamentadoras. Então a gente ia para a obra, cara, esse é meu trabalho. Vou parar tudo, né? Modo SWAT ativado, né? Eu sou o FBI da segurança do trabalho. E aí a gente ainda chegamos em muitas empresas que ainda tinham a plaquinha lá, estamos X anos sem acidente, né? Que a segurança é primeiro lugar. E o cara levanta essa bandeira, então você sai do curso, né? Já com a linha debaixo do braço. Se ele tá na empresa que fala que a segurança é primeiro lugar, cara, eu mando mais que o CEO aqui. Né? E aí a gente chega lá na obra e vê que não é assim. Aí a gente começa a conflitar, é porrada pra todo lado. E aí qual que é a imagem que a turma tem? O cara só vem aqui pra apontar o dedo, é o dedo podre. Não, o Rafael brinca que é o dedo podre. Só vem aqui quando tem coisa ruim. Não é que só vem quando tem coisa ruim, é que tem coisa ruim o tempo todo. E a gente entende. Agora o negócio é, vamos consertar junto. E não é que é ruim porque a pessoa é ruim. Não, tá lá atrás. O que a gente tá vendo lá é a ponta da lança, é o final. Sim, teve um monte de coisa que ficou lá para trás. A gente falou aqui já vários exemplos, né? Contratou mal, planejou mal, desenhou mal, deixou pouco recurso para fazer aquilo, espremeu o prazo até onde deu e aí de repente choveu 3 dias seguidos e agora atrasou. Não, cara, você não pôs muita coisa lá atrás no papel. Não é do cara que tá lá na ponta que tá fazendo errado. Ele já tá fazendo com o que ele tem. E eu falo que essa turma, já falei em outros podcasts, essa turma de telecom é boa demais. Senão a gente ia ter um cara morto por dia. Concordam? Vocês que conhecem o meio que a gente trabalha. O meio, eu digo assim, os recursos, condição das estruturas, o recurso financeiro que tem, o tempo que esses caras têm para entregar o trabalho. O Juliano, o procedimento, a torre é a ideal, a perfeita, sem defeito. O cara vai ver o defeito e consegue, apesar do defeito, fazer o serviço com segurança. Então tem um mérito que você falou do pessoal da ponta. Sim, com certeza. Se não fossem eles Mas aí... Mas não vira um ciclo isso? Porque
A gente faz, eu me incluo porque eu também subia, mas a gente faz o serviço mesmo com todas as dificuldades. As empresas vão ler, pô, ele fez o serviço com as dificuldades, então para que ele Exato. investido? Tem o seu Não, mas lado. o pior é que ela nem sabe. Ela acha que o mérito é do meu procedimento. O que eu escrevi está perfeito. Então eles estão cumprindo o que eu idealizei lá no papel. Mas o mundo real que você falou é diferente do Exatamente. Então imaginado, do planejado. É um trabalho conjunto aí. Deveria se comunicar mais. Né? Eu vi um vídeo esses dias, estava comentando com o Jean antes da gente começar, de uma equipe que trabalhou 10 dias numa torre, isso nos Estados Unidos, tá? Eu estava vendo um documentário americano. A turma trabalhando 10 dias na torre e aí chegou a detentora. A detentora não estava sabendo que tinha essa atividade, que essa atividade foi contratada direto da operadora lá, alguma coisa assim. E a detentora chegou no site e falou, o que vocês estão fazendo na torre? Essa torre vai ser derrubada, ela está condenada. E a turma trabalhando 10 dias na torre lá, fazendo medição, tá, mas taiada. E aí o rapaz até foi depois, ele fez um vídeo lá da torre sendo derrubada. Eles cortaram os cabos e derrubaram, porque já tinha cabo condenado, já tinha estrutura, já estava oxidada. E a empresa já tinha tomado a decisão de não manter a torre. Né? E por falta de comunicação entre as partes, né, entre operadora, torreira, empreiteira e tal, a turma estava lá 10 dias trabalhando. Então, assim, Não, e torre estaiada ainda é uma loucura, nos Estados Unidos, né? Isso lá, né? alto, Então você imagina. No Brasil não, né? No Brasil não acontece. As coisas não acontecem aqui, no não. Brasil a torre nem fica em pé, né? Nos Estados Unidos, na França, acontecem essas teria coisas caído assim. já no Brasil. Então... Exatamente. Mas técnico de segurança é complicado mesmo. Da obra lá fez eu trocar a tomada do banheiro do pessoal. Chegou pra mim e falou, não, essa tomada aqui tá fora de norma, você vai ter que trocar. Mas daí se você pensa assim lá no problema lá que deu naquele acidente do Flamengo lá, que o casa pegou fogo lá por causa de uma fiação lá, e morreu 8 crianças. É que era perto da onde o pessoal lavava a mão, daí ela falou, não, tem que trocar. Então... é aí que, esses dias eu vi também o pessoal lá da elétrica, esqueci o nome. Abracopel, eles postaram lá também o fogão e uma tomada em frente, assim, a tomada já toda derretida. Então, o técnico tinha razão. Pois é, não, e eu falo, né, a gente sai com esse modo pitbull ativado, mas a gente tem que ter bom senso também. A gente tem que entender, a gente tem que olhar, né, parar de olhar aquelas coisas que são só corriqueiras, não estou falando desse caso, né, mas tem muito técnico que pega uma coisa simplesinha e faz virar um alvoroço e tem um elefante passando atrás, né? Então, a gente prestar atenção. O que mata as pessoas nesse projeto, nessa obra, nessa empresa? É aí que a gente tem que pôr nosso esforço. Tem um negocinho ali que tropeça. Ninguém nunca morreu de tropeçar aqui. Ok, o cara pode tropeçar, bater a cabeça, concordo, mas qual a incidência disso aqui? Qual a gravidade se alguém tropeçar e cair aqui? Versus um cara que está em cima da torre, que se ele cair uma vez, é só essa vez que ele precisa. O cara pode tropeçar 10 vezes e cair aqui e só ralar o joelho. Né? Agora o cara cai da torre e cai uma vez só. Então onde é que nós vamos pôr energia? Boa. Vamos mandar fazer uma baita obra, parar tudo aqui, porque precisa arrumar esse piso? Ou nós vamos olhar onde realmente matam pessoas? Né? Hoje em dia, acho que o técnico de segurança, os engenheiros, eles têm uma burocracia em termos documental tão grande que eles passam, acho que, 80, 90% da jornada gerenciando burocracia, documento, coisa obrigatória. E aquilo que mata, que é grave, às vezes ele vai para um segundo plano. Porque você falou, eu tenho que gastar minha energia aonde é mais grave, aonde mata, aonde sequela o trabalhador. Aí que eu tenho que gastar minha energia. A burocracia vai ficar para depois, mas a gente inverteu, porque se exige demais também. Quando a norma é muito complexa, é preciso certificado em 2 vias, ASO, nossa... EPI, gente, é complexo. E a gente demora muito, perde tempo fazendo o dia a dia e esquece de se dedicar, né, no plano de emergência, no sistema de resgate. Eu acho que essa é a grande frustração de muitos profissionais de segurança hoje. A pessoa, não digo essa turma que sai no modo pitbull, mas tem muita gente que sai realmente fala, eu quero salvar vidas. O cara que sai com esse propósito e vai para cima, né? Para cima eu digo assim, vai realmente aprender e entender o que é comportamento humano, né? O que é o contexto. Você chega lá na frente e quer melhorar realmente a condição da pessoa, ela se vê numa pilha de papel e aí começa a diminuir a energia dele, sabe? Tem muito profissional frustrado por isso. Porque o cara acaba se enfiando numa pilha de papéis, documentos e procedimentos, porque para a empresa que ele está,
O compliance é em primeiro lugar, Isso. a certificação tem que estar em dia, tem auditoria atrás de auditoria. Nossa, eu trabalhei já em indústria farmacêutica. Nossa senhora, é muita... Juliano, em regra. porcentagem, quanto tempo você do dia ou do mês você gasta com isso? Não, hoje eu estou numa posição na empresa que eu não sou o cara que lida com isso diretamente, Bom. tá? Mas eu tenho, nas equipes mais operacionais, tem pessoas que ficam full time, só vendo dados. E tem gente que gosta e outra, precisa. Tá? Não é que não precisa, não é para, não estou falando para vocês rasgarem o procedimento e mandarem embora, né? Pelo amor de Deus, né? Não é que procedimento não presta, auditoria é ruim, nada disso. Tem que ter compliance, ok, tem que ter requisitos legais, tem tudo isso, tudo bem. Mas a gente tem que sempre fazer esse equilíbrio, né? Até que ponto eu estou fazendo papel e onde que eu vou começar a fazer segurança. Porque fazer papel, né? Ter um monte de procedimento bonito, eu estava discutindo hoje de manhã com o diretor de segurança lá na empresa. Né, tem um monte de documento bonito, né, procedimento lá de trabalho à altura. Eu peguei uma empreiteira outro dia e o cara, 46 páginas de procedimento de trabalho à altura. Pro cara que tá lá na ponta. Então, você imagina que o cara vai ler isso aí? Mas o bonito é o cara... Vai, mas ele tem um documento que, se pedir na auditoria, tá lá. Né? E aí fala, pô, legal. Se você, de alguma forma, traduzir isso numa coisa que realmente funcione pro cara na ponta, ok, agora... Quanto tempo você perdeu aí para fazer 50 páginas de um procedimento? Quando você já tem uma norma presencial com o cara já... Pois é, não, e você já tem uma norma que fala isso, entendeu? Você não precisava ter um documento tão... E 15 assinaturas, né? Pois é. E dá errado, né? Na ponta também. E tem que manter atualizado, porque se não atualizar, vai vir auditoria, estou na versão antiga, sabe? Fica uma burocracia que é muito mais com foco compliance. E se você perguntar para o cara lá na ponta, ele tem essa resposta assim, pronto, eu já ouvi muito. Isso aí eles fazem muito mais para proteger a empresa se acontecer alguma coisa. Não é para fazer minha segurança. Eles não estão olhando em mim. Foi o jurídico que elaborou esse procedimento. Eu já cansei de ouvir isso. Então, é muito ruim ouvir isso. Você que é profissional de segurança, ouvir que você... Né, tudo que você fez ali, ou que seu time fez, né, você para ali, o stop work, né, que é a recusa de trabalho, que é um carro-chefe em muita empresa. Né? A gente aplica o direito de recusa. Pergunta pro cara lá na ponta se ele alguma vez vai parar o trabalho porque tá com um risco de acidente. Vai ser demitido, né? Não vai, cara. Não para. Na semana passada eu tava num hotel aí que a gente vai instalar umas antenas lá, né? E houve uma reclamação lá do coordenador, né? Que ele falou tinha que subir lá no beiral do hotel, que é bem alto, uns 30 metros, e tirar uns galhos, né? Aí ele falou, pedi pra 3 funcionários meus e depois desse tal de direito de recusa, ninguém quer ir mais lá. Daí eu falo, mas olha, cara, a altura que tá, olha o perigo que tem e tal. Eu mesmo fui lá pra fazer a vistoria, pra colocar as antenas lá, eu não consegui, eu não subi até o beiral, achei muito perigoso. Então eu tentei passar isso pra ele também, que realmente, cara, isso aí é uma coisa importante. Você tem que mostrar que tem um plano, talvez, de emergência, coisa que provavelmente eles não fazem porque é um hotel, não mexe com segurança. Só quer tirar os galhos. Exato. Mas isso realmente o tem bom que levar. Que o direito de recusa pelo menos aí funcionou. Né? Pois é. Tá funcionando. E eu falei, não vai demitir por causa do direito de recusa, não é pior. A própria norma diz que o trabalho não pode sofrer nenhuma repressão injustificada se ele exerce esse direito. Né? Exato. Então, assim, é uma coisa que está mudando e eu acho que vai melhorar aí cada vez mais. Algo que eu até ia comentar agora há pouco, que a gente não comentou, que é a segurança nas rodovias, né, cara? Que a gente fala tanto em subir em torre, se proteger, mas os maiores índices de acidente acho que é dirigindo, né, cara? Porque o pessoal é uma pressão para subir e no final você cansa tanto que na hora vai voltar para casa, tá chegando lá e sofre um acidente. E isso eu acho que já é mais difícil também, eu acho, de botar na cabeça da galera, né? Que pelo menos nos treinamentos nunca vi, né? Algo que foque realmente nessa... Você tem os seus desafios. Inclusive a nossa ideia, né? Trazer um rapaz aí que é... Sebastião. Ele é o cara, você conhece ele também. Ele é o cara ele é o cara que está trazendo cada vez mais os holofotes para essa questão da segurança viária, principalmente para as equipes, né, de representantes. Ele tem muito esse viés aí de trabalhar com a galera que realmente precisa ir para lá e para cá, e usa carro pequeno, médio, grande, caminhão, né? De Curitiba para São Paulo para gravar. Volta, não dorme direito, não almoça. Cansaço, fadiga, essas coisas aí. Acontece muito lá na França, né? A gente não tem esse costume aqui. Mas a gente tem, eu falo pro pessoal, né?
duas coisas que mais machucam, né, para não falar uma palavra mais feia, as duas coisas que mais causam acidentes na indústria em geral, construção e tal, é trabalho à altura e trânsito, né? São os que mais matam pessoas globalmente, não é só Brasil. E nós, infelizmente ou felizmente, estamos exatamente aí, né? Você não está pendurado numa torre, está atrás de um volante indo e vindo dos sites. Então, assim, é um alto risco, a gente convive, eles convivem, né, com isso diariamente, e são os dois focos hoje, pelo menos da empresa que eu estou, são os que a gente mais tem abordado aí para conscientizar, né? A gente acabou de sair do Maio Amarelo aí, falando bastante desse assunto internamente, tem campanhas para todo lado, mas de novo, né? Você está fora do controle das empresas, né? Você está no carro do cara, a gente tem que garantir que ele faça um checklist, mantenha o carro, ou pelo menos com a manutenção em dia, né? Só que aí vocês têm três grandes fatores aí quando você fala em trânsito. Você tem a estrutura, né? Que são as vias, estradas de terra, e a gente tem aí no Brasil, acho que são 30% das estradas, das rodovias do Brasil são pavimentadas. Então você imagina, né, a condição que essa turma anda, né, nas estradas que eles andam. Depois tem o fator equipamento, que é o veículo, né? A gente pega aí o pessoal rodando, sei lá quantos quilômetros por dia, num carrinho pequeno, e são 3 caras dentro, cheio de equipamento. E uma das grandes brigas dele é que eles têm que levar coisa no banco de trás, né? Então, assim, tem o risco deles tomarem multa, mas pior ainda, se acontecer um acidente, esses negócios voar para dentro do carro e machucar eles mais do que ficaria, né, se tivesse tudo no porta-mala. E tem o fator pessoa, né? Tá cansado, né? O cara trabalhou pendurado o dia inteiro e aí vai ter que dirigir mais 150, 200 quilômetros. A gente fala, pô, por que a empresa já não procurou um hotel mais próximo, uma pousadinha ali perto, ou alugou uma casa no Airbnb para deixar tudo mais perto do site, né? Mas na dinâmica que é a atividade... Às vezes é pontual. Você não chega a abordar esse assunto, né, nas palestras, ou acaba ainda... Olha, esse setor de acidente de trânsito, o Brasil é um problema. A gente dirige mal e a gente não respeita a regra de trânsito de maneira geral. No lado urbano, ninguém dá seta, todo mundo invade faixa de pedestre, todo mundo passa no sinal amarelo, é horrível, é absurdo. E nas rodovias é a mesma coisa, cara. A gente tem esse hábito de não cumprir regra e isso é levado para o trânsito. Então, 90% dos acidentes são problemas, apesar da gente ter estradas com problema, veículos, é o jeito de conduzir, porque a gente não respeita conduta e regra de trânsito. Então, direção defensiva deveria ser obrigatório e as penas para o trânsito maior, né? Cara, eu ando muito a pé. Hoje, andando a pé, um carro, eu ia atravessar no cruzamento, ele não deu seta, eu achei que ele não fosse entrar e ele entrou. Eu tive que parar e voltar atrás. Aí, na hora que o sinal ficou verde para mim, 3 carros passaram no vermelho. Cara, isso é normal. A cultura nossa é ruim. No trânsito, ela está mais permeada, mais sedimentada. A gente dirige mal, não liga para a segurança. Pronto. Isso reflete também. Trânsito aqui é levar vantagem e não cumprir regra. Gente, quando tem radar, eu reduzo. Quando o radar não está longe, eu vou para 180. Cara, não tem cultura para dirigir direito. Aqui no Maio Amarelo, ano passado, eu dei bastante treinamento de direção preventiva. E eu falava assim, você tem que manter uma distância, né? Porque se o cara parar lá na frente, você tem tempo de frear. Ele falou, se eu abrir 15 metros na frente, entra 2 carretas e 4 ônibus na frente. Isso mesmo, como é que eu vou manter a distância, né? Verdade. É verdade, cara. É verdade. Mas eu acho que, como a cultura é ruim, só tem um jeito da gente melhorar isso com tecnologia. O veículo ter sensor para não atropelar ninguém, sensor que avisa quando você está com sono, que ele não permite que você saia da rota, porque o cansaço, a monotonia também interfere. Eu acho que só a tecnologia, porque se você falar, mantenha-se atento, tá bom, dormi mal essa noite. E como isso reflete na minha condução? Problemas pessoais, etc. Tem vários fatores que podem influenciar. Eu falo, um deles, o cara pode ser corintiano, né? Torcer pro Corinthians é um problema. É um azar, né? Um azar, né? Porque se fosse São Paulino, provavelmente estaria feliz da vida. Há controvérsias quanto a esse São Paulino, mas você vendo. Mas um monte de fatores fora extra trabalho influenciam, né, no teu desempenho. Sim, e quem está conduzindo a 120 por hora um carro na estrada, amigo, é um potencial problema. E no Brasil, gente, proporcionalmente, a gente tem muito acidente de trânsito, mas muito. Muito.
Se você for pego drogado ou alcoolizado no Japão, você nunca mais dirige um carro. Acabou. A tua história com o carro morreu, acabou. Aqui faz um negócio, recicla, volta de novo. Dá um jeitinho, né, brasileiro? Não sei se pega para uns, para outros, exato. Enfim. Bom, vamos encerrando o episódio que já tá 1h30 quase, então já passou do nosso horário aqui. Ter mais umas 5 perguntas ainda que eu queria abordar, mas acho que a gente pode fazer um episódio, segundo episódio aí, né, com o Gianfranco, porque certeza. É um assunto bem legal, mas é muito importante pro pessoal, né? E queria agradecer, Gianfranco, muito, muito legal a tua visita, espero que você possa voltar. É o dono da NR35. Tem um presentinho aí pra gente, pra tu. Nossa, gente. Tomar aquela gelada. Acho que eu vou inaugurar ela hoje, cara. Não tá muito quente, mas eu tô com sede. Pô, obrigado, gente. Obrigado a você. Mas primeiro, satisfação estar aqui. Convite do Juliano, cara. Não é convite, é uma convocação. E, cara, foi muito agradável, cara. A hora passou e eu nem senti. Muito rápido, né, cara? É uma pena que tem que acabar, né? Pois é. Assim, e é legal que a gente se prepara, né? A gente conversa, monta uma pauta, aí foge da pauta, porque o assunto vai daqui, vai dali, muita conversa boa. Que nem entrou, eu acho que o que você fala sempre é verdadeiro. É vir aqui bater papo. É trocar ideia sobre telecom, é trocar ideia sobre segurança, conhecer um pouco da história dos entrevistados. A gente trazer um pouquinho aí do nosso olhar aí, cada um com o seu olhar aí, mais de projeto, mais de trabalho, de execução, mais de segurança. Então, esse que é bacana, né? Tem vários viés, várias experiências diferentes, e por isso que o bate-papo fica bom aqui. Sem dúvida. Então, agradeço ao Podtelcs. Né? Com certeza. Agradeço ao Podtelcs de deixar aí o espaço sempre aí de eu vir aqui pentelhar vocês, né? E vamos para cima. Vamos. Novamente, obrigado. Juliano, obrigado também por estar aparecendo aí. Acho que daqui a pouco já tem mais e vamos gravando e postar mais conteúdo aí, que nossa área precisa de conteúdo, né? Exato. E pro pessoal de casa aí, curta, compartilhe. Não esqueçam. Comente, né, sobre quem... Fale bem, fale mal. Mas fale da gente, né? Vamos deixar aí na descrição aí as redes sociais. As redes sociais, o Gianfranco também, a gente vai pedir deixar as redes sociais dele. E fiquem de olho nos próximos episódios. Muito obrigado. Um abraço.